Responda a outra pessoa que falou oi. Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Eu, para me animar, né, eu não rezo, né? Eu tomo um expresso, né, na vida real e vejo o Duplo Expresso no YouTube. Agora eu já estou pedindo ali, já está chegando o meu expresso, né? O meu expresso. Rômulo, vamos procurando fazer uma leitura política, né, dos últimos tempos, da realidade atual. Nós vimos que nos últimos dias alguns medrosos de carteirinha e alguns pescadores de águas turvas também começaram a gritar que o golpe estava em marcha, né? Que ele se encontrava logo ali na esquina, ou quase, né? Tudo devido aos impropérios golpistas do Bolsonaro no domingo 19, né? Diante de um punhado de aloprados, né? Mas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, né? A simbologia, né? E essa gente aproxima aquele ato do capitão Trapalhão, né, montado em uma caminhonete, né? Parece até aqueles comícios relâmpagos do meu tempo, né? Diante de pouco mais de um punhado, né, de desvairados. Aproximo isso ao movimento de massas que antecedeu 1964. Eu era guri, mas eu ainda estava ali, né? Movimento que, apoiado por milhões de brasileiros, sobretudo classe média, financiado pelos empresários na rua, né? Que pediam intervenção das Forças Armadas, né? Esse movimento, o golpe de 64, foi apoiado pela totalidade do alto clero. A igreja festejou o golpe, né? Com a anuência do Superior Tribunal Federal, todo ele golpista, né? Em conluio com toda a classe dominante brasileira dos campos e da cidade, mais o imperialismo, né? Portanto, não tem possibilidade de aproximação nenhuma daquele fato e sobretudo, né, nós não estamos sob perigo de um golpe e de um ataque à democracia, né, porque ele já ocorreu em 2016 e se consolidou em 2018. Né? O golpe não vem aí, o golpe está aí, né? O golpe está se consolidando, né? Na realidade, o Bolsonaro navega um dos piores momentos, né, desde que subiu ao poder. Né? Ele se encontra sem partido, não conseguiu, Mussolini não conseguiu nem viabilizar um partido para 2020. Né? Quebrou os pratos com o Rodrigo Maia, né, que está fazendo quase um parlamentarismo branco, né? E só leva a rasteira no Senado, né? Que se move por sua conta, né? No sentido do golpismo, mas em forma autônoma. No STF estão fechando a cara para ele, né? E tem até mesmo quem definiu já como genocida, né? Os governadores, não, o golpe de 64 teve apoio dos mais importantes governadores do Brasil, com destaque para São Paulo. Né? Os governadores se dividem em os que atiram pedra em Bolsonaro e os que praticam o distanciamento social dele, né? Cada vez mais rígido. Né? Os que ainda o seguem fazem muito, muito discretamente aquela saidinha, né, para ir no supermercado comprar alguma coisa, né? E ele está rachado, sobretudo, com os principais governadores dos principais estados do Brasil, né? Com destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo. E há governadores que sugerem agora que ele é incapaz de abrir as covas para os que ele está mandando para as covas. Né? Na realidade, fora de um punhado de incondicionais, né? O grande empresariado que se delicia com as medidas antipopulares contra os trabalhadores, né? Apoiam todas, né? Ele se mantém silencioso sobre o Bolsonaro, né? É verdade que os líderes do comércio berram uma proposta, né, de mandar os trabalhadores, né, para trabalhar enquanto eles ficam, né, os grandes, em casa, né? Na realidade, o Bolsonaro perde o apoio entre os
próprios setores da classe média conservadora. Essa que se enfurnou em casa, né? Essa que se enfurnou em casa e sabe que, né, que não tem solução, né? Que a coisa é ficar lá mesmo, né? E começa a recolher ainda o consenso difuso, né? Sobretudo os trabalhadores mais precários, né? Aqueles que estão, né, acreditando que os 600 pila que estão recebendo, né, veio, né, o pessoal mais despreparado, né, Claro, que aquilo veio do Bolsonaro, né? é verdade. E, na realidade, né, é essa gente que apoia fortemente a proposta de todos voltarem para a rua, porque grande parte deles retiram o sustento da rua, né? Nós temos que compreender essa realidade, né? Mas Bolsonaro já não consegue mandar suas tropas mostrar a cara. Isso aí é uma coisa. As carreatas de sábado e domingo passado, onde dominaram aqueles que querem que os trabalhadores voltem, como nós falamos, enquanto ficam em casa, foi um enorme fracasso, né? Teve mais audiência, teve muito mais audiência do Duplo Expresso, que gente na carreata, né? Mesmo a defraudada e chutada para baixo. Exatamente, tu tem condições de dar o golpe. Não. Olha, a mosca azul vai me picar. Agora, e tem mais uma coisa nova, né? Por primeira vez, né, após os impropérios ditatoriais, né, diante do prédio símbolo das Forças Armadas em Brasília, né, houve uma rachadura, distensão entre os generais bolsonaristas, né, aqueles que estão dependurados nas tetas do governo e não querem largar, né, e o alto comando da ativa, né, o verdadeiro núcleo de sustentação estratégica do golpismo, né? O golpismo, quem manda no golpismo são os generais da ativa, né? O alto comando, né? Pois é, Mário, concordo. E que tem até, começou uma intervenção mais direta até para salvar a política de Bolsonaro, porque esses generais apoiam a política de Bolsonaro, não com as loucuras dele, né? O Braga Neto, né? Cada vez mais ativo, a cena agora. Nós estamos no país das maravilhas, né? Um plano Marshall, pró-Brasil. Eu grafei aqui no subtítulo do programa de hoje, que é o plano Murchel. Não é Marshall, não, é o plano Murchel. O plano Murchel, porque não tem Washington está sem dinheiro, né? E o Brasil e eles quebraram o Brasil, né? Mas um plano que mesmo fumaça nos olhos da garotada, né? Colocou já o Guedes no bolso, né? O Guedes saiu de cena e não foi nem o Bolsonaro que anunciou o plano, né? Não foi nem o Bolsonaro em rede nacional, né? Para tu ver que tá, né? Na realidade, deixaram... Foi o tal do presidente operacional. Exatamente, né? Exatamente, né? Deixaram que Bolsonaro derrubasse o Mandetta, mas teve que emplacar mais um ministro, né? Um ministro, né, faz de conta, e atrás dele um general que manda em tudo. Né? O Eduardo Pazuello, que possivelmente não consegue aplicar um band-aid num dedo ferido. Né? Então, por isso que nós estamos onde estamos. Né? É verdade. Na realidade, os senhores generais se esforçam para manter o governo Bolsonaro, né? Porque o governo Bolsonaro avança com essa falta de inabilidade terrível, né? As políticas golpistas, né? E esses generais, né, cavalgam, né, a ilusão que a crise nasce da incapacidade de uma correta comunicação. Os generais acreditam que o país é o seu quartel, onde fazem comunicação correta, todo mundo se enquadra, né? Na realidade, o que nós estamos vendo hoje, as tais de hordas fascistas multitudinárias do Bolsonaro, né, foram história de bicho-papão inventadas pelo golpismo e abraçada por esquerdistas desavisados ou mal intencionados. Tu te lembra? Se fazia um curso sobre o fascismo, né? Nossa, como teve, é verdade. Como teve, né? E gente com Manganello não vimos de jeito nenhum, né? Nós temos que compreender, isso eu venho dizendo
desde sempre, e aqui, né? E o Duplo Expresso tem lembrado, né? Como Temer, Bolsonaro sempre foi e segue sendo um instrumento do golpismo. Um instrumento, se necessário, descartável. Agora, um pouco adiante, ou em 2022, né? Na realidade, né? Essa crise terrível que está fazendo uma miséria inimaginável nesse país, né, de doer a alma, né? Com essa hecatombe sanitária, né, já abraçando o país, né, não adianta a subnotificação, né, isso aí já está penetrando por todos os lados, onde ela está atingindo forte. Né? Mário, só um aviso aqui para quem nos assiste, eu estou aqui, como eu falei, fazendo compartilhamento enquanto a gente conversa, eu acabei, quem está nos assistindo viu, de compartilhar o link do site lá do Duplo Expresso na minha página no Facebook. Isso foi permitido, porque afinal a visualização do que eu publico na minha página é chutada para baixo pelo algoritmo, aí você vê com 7 mil pessoas me seguindo, mais 5 mil amigos, os caras dão a visualização para 100 pessoas. Mas eu queria mostrar o seguinte, então no meu perfil, que já está aí batizado, eu consigo compartilhar, mas eu não consigo compartilhar nessa manhã, e eu queria perguntar a quem está nos assistindo para me dar um feedback aí no chat se acontece a mesma coisa, se quando tentam compartilhar o link lá da página do Duplo Expresso, da postagem do programa, se ele não permite o compartilhamento nem em página, você vê, eu coloco aqui na página do Duplo Expresso, não aparece a opção, está travado, ó, não posso compartilhar, vou botar aqui, diminuir um pouquinho, o pessoal vê, ó, está travado, não posso compartilhar, e nem tampouco em grupos, então você vê, nem no próprio grupo do Duplo Expresso, aliás, em grupo nenhum, não aparece nenhuma opção para compartilhar em qualquer grupo que seja. Então eu queria pedir só o feedback para ver se é uma coisa generalizada ou se é um bloqueio no meu perfil especificamente, o compartilhamento em páginas e em grupos do Facebook. Mário Maestra. Bem, voltando, né, com essa hecatombe terrível, né, já abraçando o país, né, onde está atacando duro, né, a esquerda faz de conta, né, nós temos que encontrar um nome para essa esquerda, né, sob quarentena desde antes de 2016, né, está recolhida, né, já foi, levanta a cabeça, paradoxalmente, né. Ela tinha se negado a mobilizar verdadeiramente contra o golpe em 2016, não chamou os trabalhadores, não modificou política nem nada. Né? Participou, reconheceu a legalidade da farsa eleitoral em 2018, né? Isso aí, né? É bom lembrar, né? Apoiaram, disseram, submeteu-se... Na verdade, Mário, é aquele cúmulo, né? O Fernando Haddad entrou no TSE para tentar proibir o Bolsonaro de colocar em dúvida a segurança da urna eleitoral, que consagraria necessariamente, a gente já sabia, a derrota do PT. E mais ainda, né? Participou, além de participar, reconhecia a farsa eleitoral de 2018, e o Duplo Expresso acompanhou isso aqui, né? Quase único, né? Submeteu-se ao golpismo sem muxoxo, né? Tudo para garantir o direito, né, de seguir elegendo e mantendo seus governadores, seus senadores, seus deputados, seus vereadores, seus sindicalistas, mesmo fazendo de conta. Né? Ô Mário, e o pessoal ontem, surpreso com todas as aspas, porque o judiciário vai continuar carcando o Lula. E aí manteve o julgamento lá no STJ com plenário virtual, TRF4 também falando, negando o recurso, provimento a recurso e tal. Aí o pessoal, ai meu Deus, olha só, tal. Ah, por favor. Eles não vão mandar para a cadeia, mas vão apertar o pescoço até o final para mostrar quem manda nesse país. Eu queria observar, Mário, que nenhum figurão petista, sem que a gente tenha tido a famosa, aquela que a gente busca, mudança na correlação de forças, né? Não há pressão popular, infelizmente, ainda. Mas, olha, você vê, nem o ex-presidente Lula, nem o José Dirceu, né, nem o Vacari, que ficou preso, todos eles, a gente sabe do lawfare, mas o lawfare os mandou para a cadeia, e as razões, então, de finalidade política objetivas, né, ou pelo menos a conformação da correlação de força, não mudou. O que mudou para o processo golpista se sentir confortável em manter esse pessoal todo fora da cadeia? Eles que antes estavam. Não sei. O que mudou é a submissão total, né, da oposição. Né?
Que querem ter os seus deputados, seus senadores, né? Nós sabíamos, a teta é doce e quente, né? E quem não a tem, a quer ter, né? E quem tem não quer largá-la, né? E nós estamos vendo isso agora, né? Com o furor dos verde-olivas, né? Em sair da reserva para irem salvar o Brasil, né? E juntarem a reforma, né? Já aquela reforma poderosa, mas um salário poupudo, né? E quem sabe muito mais, né? Entende? Nós temos aí, né? Isso aí já é um movimento, já é uma maré. Na realidade, desde 2016, essa esquerda, né? Essa esquerda faz de conta, para mostrar serviço e fazer-se crer necessário e também tirar o pessoal, manter o pessoal fora da prisão, né? Essa esquerda, amiga do capital, né, se desdobrou para retirar a população das ruas. Né? Não vou repetir isso aí, não, reconhecendo a legalidade do segundo governo golpista. Né? Se lembra, nessa operação se distinguiram o Lula da Silva, o Haddad, o Boulos, o Dino e toda a cápila, né? Praticamente sem exceções. Né? Não tivemos ninguém que tenha gritado isso foi uma grande farsa, né? Desses grandes políticos. Né? Na realidade, como o Duplo Expresso apontou, né? Os deputados e senadores ditos oposicionistas olharam comportados para outro lado, né? Ou votaram medidas de institucionalização do golpismo, né? E da destruição do mundo do trabalho. Né? Mostraram que eles seguiam com os generais, se os generais dessem a mão para eles. Né? Os governadores eleitos pelo voto oposicionista, né, dos oposicionistas incautos, né, não raro se adiantaram e radicalizaram na aplicação das medidas golpistas. Né? Isso aí foi, né? Não teve diferença nenhuma. Né? E agora, na crise, não fizeram nada de diferente. Não fizeram nada diferente. Não... A oposição de mentirinha, primeiro, propôs que se deixasse tudo, se abandonasse as ruas, se deixasse tudo à espera das eleições de 2020 e 2022, né? Eleições que vão ser bichadas como foi, manipuladas como foram as de 2018. Né? Isso não temos dúvida. Quem manda nesse país são os senhores generais. Por mil razões, essa esquerda, né, negou-se a levantar a proposta fora Bolsonaro, fora Mourão, eleições livres já. Né? Porém, o Bolsonaro mostrou-se logo uma incompetência visceral, né, para além da imaginação. Né? Todo mundo sabia que ele era atrapalhado, mas ninguém imaginava, ele não tinha aberto a boca literalmente antes, né? E, sobretudo, quando ele centrou o governo na militância pela consolidação de um bloco de desatinados, né, que lhe assegura chegar até 2022, né, e, se for o caso, sobreviver politicamente, se não chegar lá, né, com seus filhos após 2022. Ele já não governa mais, né, esse é o objetivo maior. Né. Portanto, o Bolsonaro, e sobretudo a crise, né, fizeram que o sentimento da necessidade de derrubar, né, Bolsonaro se espalhasse pelo país. Nós estamos vendo o soar das panelas, né? Todo mundo quer acabar com isso. Né? Com o Bolsonaro desinflando com um balão vazio, né, e o gato tendo comido as milícias, terríveis milícias, né, fascistas virtuais, né? Essa esquerda amiga da direita levantou logo a proposta da necessidade imprescindível de uma frente nacional anti-Bolsonaro. Não uma frente antigolpista, né? Uma frente onde caberiam todas milícias direitistas, golpistas e fardados tidos como civilizados, né? Os militares racionais, teve numa época aí no começo, que esses tiveram muito na moda, né? E a terrível crise do coronavírus, como nós vimos, veio fortalecer a política de acomodação, submissão, rendição ao golpismo. Né? Na realidade, a dissociação sempre parcial, né, da política suicida de Bolsonaro, né, a política exigida pelo capital, ele não tirou do bolso, né, permitiu a esquerda, faz de conta, se abraçar, né,
se abraçar, e ela sempre se abraça na proposta da defesa do bem maior. Permitiu que ela se abraçasse com toda a direita, né, que ela diz responsável, para lutar contra Bolsonaro e contra o vírus. Agora, Mário, eu só queria mostrar um flagrante aqui de você ver como o YouTube é bizarro. Olha, a mim envaideceria se eu acreditasse nesse número, mas eu não acredito. A gente está batendo na audiência ao vivo agora do presidente Lula, dando entrevista a uma rádio do Nordeste lá, e está sendo transmitido no canal do Lula, de quase 3, 4 vezes. Ó. Aqui, ó, 285 pessoas assistindo a entrevista do presidente Lula ao o Povo CBN do Ceará, então também uma rádio majoritária lá, e a gente está com próximo de 800. Mário Maestre. Na realidade, num passe de mágica, né, todos aqueles que não marchavam, né, exatamente como Bolsonaro passaram a ser apresentados literalmente como salvadores da pátria. Nós já falamos, em 5 de março, o PT, PSOL, PCdoB, PCB, Rede declararam apoio a todas as medidas, apoio incondicional, as medidas aos governadores, aos prefeitos, à organização civil, às lideranças religiosas, à imprensa, todos aqueles que agiam contra o coronavírus. Agiram de boca para fora, metade, né? Entendeu? Aquela nota propôs uma ampla convergência contra a insensatez de Bolsonaro, uma questão de ser sensato ou ser insensato, e a união em defesa da vida dos brasileiros e da democracia, né? Na realidade, Dória foi transformado, nós vamos repetir, no paradigma do governador responsável, defensor da racionalidade, né? Sendo por isso cumprimentado por Lula, trocaram beijinhos, né? É tão responsável ele e tão, né, a favor e lutando tanto pelo diagnóstico correto do número da epidemia, do seu controle, que é do governo dele, que de 28 mil coletas de material para serem feitos os exames, lembrando que a coleta só é feita em pessoas que estão graves, né? Se quer a pessoa que está com sintoma, eles coletam. Então, só pessoas graves e pessoas do Serviço de Saúde, de 28 mil, 20 mil ficaram fora da geladeira, azedaram e se tornaram imprestáveis. Aí o pessoal acredita no número oficial que sai lá. Mário Maestre. Que é uma verdadeira fábula, né? Que é uma verdadeira, nós vamos falar sobre isso, né? E também tem uma palavra, Romulo, ele ter deixado todo o sistema fabril funcionando, né? Ele não parou uma fábrica, que isso aí é um veículo de difusão do vírus fabuloso, porque esse pessoal se encontra na fábrica, pega os transportes coletivos, volta para a residência, é um troço terrível, né? Olha, na França, até a Amazon, né, o grande varejista aí virtual que se tornou mais importante durante essa crise, já que o pessoal fica encomendando coisa de casa, alguém lá, algum trabalhador filmou, né, a condição de proximidade entre os entregadores, que são empregados precários, né? Muitas vezes que empregados são, né, eles fazem um leilão reverso virtual, aí quem está na área vai lá com o seu carro, pega e entrega, e aí mostrou, alguém filmou ali dentro, descumprindo totalmente que as recomendações, né, de segurança do trabalho não eram cumpridas. A justiça determinou que a Amazon, como punição, só vendesse, para diminuir o movimento ali, só vendesse artigos de primeira necessidade, como o restante do comércio. Então, só vender alimentos e medicação. E aí a Amazon tentou aí uma chantagem, não sei como é que está isso, mas falou que ia suspender no todo, até em coisas, artigos de primeira necessidade, as suas operações na França. Vamos ver o que vai dar isso aí, Mário Maestre. E como a gente sabe, no Nordeste da Itália, o que realizou a explosão, né, foram aqueles pequenos empresários, né, que fizeram as fábricas continuarem trabalhando, e deu esse desastre, e deu no que deu. Na realidade, essa subnotificação já não é mais nem subnotificação, né? Não se notifica mais nada, né? E a grande mídia, né, que faz de conta que está na oposição, não tem igualmente corroborado, né, com essa máquina de subnotificação, né, do que ocorre no Brasil, né? O que mantém a população na ignorância, né, e permite a defesa da política bolsonarista e golpista, né? Agora o novo ministro da Saúde, né, esse né, veio dizer, né, temos poucos mortos
né? Temos poucos mortos, temos poucos testados, coisa e tal, vamos em frente, né? Na realidade... Nessa dinâmica aí, do mais de 2/3 das amostras serem jogadas no lixo. Exatamente. E é bom lembrar que aqui, não, vamos dizer uma coisa clara, né? A média da morte na Europa é 70 anos, 75 anos, né? Agora, no Brasil, o pessoal de 50 anos, o trabalhador, tem uma saúde, né, idêntica a um homem de 70, 75, 80 anos na Europa. O trabalhador de 50 anos no Brasil, o professor da rede pública de 50 anos, é diabético, sofre de pressão alta, né? Isso aí é um desastre, né? Inclusive, Mário, a superrepresentação dos profissionais de saúde, então médicos, a enfermagem, as faxineiras de hospital, porque essas pessoas estão expostas a casos em que a pessoa, por chegar lá necessitando de tratamento, ela está com uma alta carga viral, uma alta infecciosidade. E em alguma medida, a gravidade da infecção e, por consequência, da resposta do sistema imune, que esse é o principal problema, e a resposta inflamatória, ela é maior quando você recebe aquela carga muito grande de vírus na primeira levada. Só que o problema, Mário, é que essas pessoas vão sendo expostas e respostas e respostas até ter sintoma. Vai demorar incubando aí uma semana. Olha quantas pessoas, às vezes com o mesmo paciente, às vezes com vários pacientes, ela vai tendo aquele banho de cargas virais elevadas, e isso explica, né, o grande número de profissionais afastados, inclusive o grande número de profissionais mortos, infelizmente, evoluindo para caso grave e mortos, entre enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e médicos. Verdadeiramente, o pessoal extremamente consciente, né? Consciente e corajoso. Né? Agora, Mário, é bom lembrar... Só antes de voltar aí ao seu comentário, eu queria lembrar o seguinte a quem nos assiste. Nesse momento, eu acabei de redigir a mensagem que vai ser disparada para a sua caixa de entrada de e-mail, e ela também vai ser para você, não é para você achar bonita ela, não, é para você reencaminhar para os seus contatos. E vai também ser disparada lá para o Instagram, rede social de postagem de imagens e vídeos. A gente precisa de seguidores lá para podermos compartilhar link. Por exemplo, o link do programa. A gente não pode compartilhar, não adianta nada. Então eu preciso que você que está presente no Instagram vá lá e me siga, é @RomulusMaia, para facilitar o link do Instagram de todas as demais plataformas que a gente está, inclusive aquela pela qual a gente mais faz lobby, proselitismo, que é o Telegram, que está aqui na tela. Todos os links para você nos acompanhar estão aí na descrição do programa, onde quer que você esteja nos acompanhando. Mário Maestre. Não, é bom lembrar, repito mais uma vez, né, que essa política que está aí, né, fora as extravagâncias, essa política do Bolsonaro, né, é a política do capital, né, que tem a sustentação total dos senhores generais, né, esses que mantêm esse fato aí. Mas a realidade é que, sensível à fragilidade e isolamento de Bolsonaro, Lula e o próprio PT aceitaram finalmente, mas pela história sempre é complicada, não é a palavra de ordem fora Bolsonaro, né? Desde que todos, sem exceção, né, se mantenham em casa, né, só virtual, né, enquanto os trabalhadores, a esquerda se mantém em casa, enquanto os trabalhadores seguem indo e vindo do trabalho. Né? O único que concorda, né, também a dita esquerda, a esquerda da esquerda, né, faz de conta. Né? A palavra de ordem agora é fora Bolsonaro. Né? Sem agregar, é lógico, o necessário fora Mourão. Né? E a exigência de eleições gerais livres e imediatas. E a exigência também, vamos dizer claro, né, de mandar os senhores generais todos de volta para o quartel, né? Reformando os que comandaram e sustentaram o golpismo. Isso tem que ser punido. Né? Tarso Genro, verdadeira calandra da direita petista, né, acaba de piar também no mesmo sentido, propondo uma frente de salvação nacional, com Dória, Witzel, e por aí vai. Rodrigo né? Maia, né? Uma coisa incrível. vai. O rebotalho, né? Não, o Dino, gordinho Dino, né? Foi ainda mais explícito na mesma frente de salvação nacional, proposta para o seu partido, né? Que está corre para se cobrir de verde e amarelo, né? Botar para fora o vermelho. No início do mês, nós já falamos aqui, foi claro, já se falou diversas vezes, né? E dizer que se Bolsonaro entregasse o governo para Mourão,
o Brasil chegaria em 2022 em melhores condições, né? Portanto, em palavras claras, a esquerda faz de conta como um todo, né? Propôs sustentar o general Mourão, naturalizando literalmente o golpismo, com tudo que fez e pretende fazer, em troca da deposição, né, da cara esdrúxula do golpismo. Bolsonaro, seus filhos e os ministros desconjuntados. E aí todo mundo fica fora da prisão também, né? Cada um fica, os deputados, senadores ficam senadores, né? E todo mundo vai. No melhor dos casos, sonham com poderes correndo para as mãos de um presidente do Congresso, né? É puros sonhos, né? Puros sonhos, né? Puros sonhos. Atualmente, completamente vendida, depois de governar em favor do capital por longos anos e ter tirado o time do campo, antes mesmo de 2016, essa oposição faz de conta, já foi afastada definitivamente da primeira divisão. Isso que tu dizia, né? Continuam julgando Lula, julgando todo mundo, né? Essa esquerda joga na várzea, fazendo de conta que são finalistas da Copa do Mundo, né? Tudo para manter literalmente o eleitorado, né? O eleitorado cativo. Ô, Mário, só uma atualização aqui sobre a questão da sabotagem do YouTube. Eu acabei de mandar uma mensagem aí pedindo o pessoal no chat me dizer se eles estão conseguindo compartilhar em grupo, mas eu acho que realmente é uma coisa deliberada. Por quê? Estou lá na nossa página do Duplo Expresso no Facebook, onde a gente tem... Olha que interessante esse dado, Mário. A gente tem... essa semana a gente está com o número redondo, ó. A gente... Cadê aqui? Olha, a gente tem 20... Ué, cadê aqui? Não tá... A gente tem 20 mil e pouquinhas pessoas que curtem, então são as pessoas em cujo perfil no Facebook, quando você vai lá, o que essa pessoa curte? Aparece Duplo Expresso. Mas seguidores, que é quem vê o conteúdo, mas não aparece no perfil, necessariamente, se não curtir, são 25 mil. A gente tem 5 mil pessoas no Facebook, no armário. 5 mil expressionautas no armário. A gente compreende, são os tempos, evidentemente, e a gente agradece, né, a adesão mesmo. Aqui, ó, 20.044 curtem, 25.106 seguem, né? Então 5.100 aí por volta, 5.050 são expressionautas no armário por boas ou mais razões. Mas não era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar o seguinte. Olha só, estamos aqui com a transmissão do Facebook, marca aqui também, é um número meio esotérico, e depois no acumulado fica muito mais do que isso, mas ele está dizendo que tem 129 indivíduos nos assistindo na página no Facebook. Aí, por exemplo, né, além de eu não conseguir compartilhar esse programa, a transmissão no Facebook, para grupos ou para páginas que eu administre, ele coloca aqui, tá vendo, ó, Boost Unavailable. Vamos supor que eu quisesse promover, que eu tivesse dinheiro para começar e que eu quisesse promover, né, a coisa, fala, não, eu quero que, né, todo mundo que assina a página, até quem não assina a página, quando abre o seu Facebook agora nessa manhã, como todo mundo faz, vai aparecer essa sugestão para ele se juntar. Nem que eu quisesse, nem que eu tivesse dinheiro, ele deixa eu fazer isso, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa não casual. Mário Maestro. Está crescendo muito, né? Tu já está com mais... com mais arrastre do que o Bolsonaro. Tu tem que buscar tua caminhoneta, né, subir em cima, né, lá no Rio de Janeiro, né? Eles estão com medo, né? Mas voltando ao assunto, concluindo, né? Os generais da ativa, né? Eu gosto de repetir que são os gestores e sustentadores da nova ordem neocolonial globalizada, né? Eles funcionam em nome do grande capital, né? Eles não têm nada que ver com aqueles nacionais desenvolvimentistas, né? Também não gostavam de trabalhadores, mas queriam, né, um país grande nas costas dos trabalhadores, né? Esses generais, né, esses que é o alto comando, a elite, os príncipes, né? Os príncipes, nós devíamos ter estudado, eu me arrependo de não ter estudado melhor, né? Essa gente, né? Não aceitariam, Rômulo, me escute, nem que a vaca tossisse, né? Um governo autoritário, né? Tipo do Portugal, do salazarismo, né? Sob o comando de um capitãozinho desconjuntado, né? Que entrou atravessado no projeto golpista, né? Os generais são elitistas, né?
se não tem todas aquelas estrelas, né? Se não tem todas aquelas notas boas, né? Naquelas provas que eles faziam, né? Essa é a elite, né? Porém, né, para os senhores generais, né, a própria substituição de Bolsonaro pelo vice Mourão é vista com desconfiança, não com desconfiança, é vista com certo temor, né? Pois ela colocaria um general no comando do governo, né? Quando se abre crise social e econômica de gravidade, ainda é difícil de qualificar. O Bolsonaro segue sendo, concluindo, uma espécie de cortina que encobre os senhores generais, né? Reais senhores do poder em nome do imperialismo, né? Generais que levaram décadas para se recompor após o defenestramento, em plena crise de meados dos anos 1980. Eles não querem repetir, eles não querem dar a cara, mostrar a cara, né? Eles apanharam bastante no final, nos anos 80. O Bolsonaro é como um amortecedor, né, que pode ser usado em uma estrada ruim, né, pode ser trocado, né, e atirado em um canto da oficina, quem sabe ao lado do Temer, né. Em todo caso, né, a troca de Bolsonaro por Mourão colocaria na direção do golpismo um político fino, inteligente. Você já viu ele falando inglês, Mário? O cara fala inglês, assim, respeitável. A elite, o pessoal ali da Faria Lima, o pessoal da Fiesp vai ficar orgulhoso. Ele é a favor do aborto, ele defende os gays, ele é a favor da ecologia, ele é a favor de tudo e da entrega de tudo também, né? É um general comprometido até a medula dos ossos com a submissão total do nosso país ao grande capital internacional. Bem, ele é alguém, né, capaz até mesmo de manobrar para ser eleito em 2022, né, com a ajuda da manipulação da ordem golpista e o reconhecimento da oposição de mentirinha, né? Não é só isso não, Mário. Ele é civilizado, é um aberto ao diálogo. Vamos lembrar que pelo gabinete dele passa o pessoal da CUT, passa o pessoal do PT, né? Acho que até com o MST ele chegou a se encontrar. Então é o homem do diálogo, do consenso e da reconstrução nacional. Eu acho que é o homem da rendição nacional, né? Eu acho que é o homem da rendição nacional. Você que disse. A rendição, vamos dizer, daquela rendição não, que se mantém, que deixa tu perde todos, tu perde os tanques, tu perde os aviões, tu perde tudo e te deixa, né, com a espadinha, aquela espadinha da formatura na coisa. Concluindo agora mesmo, né? Até mesmo a dita esquerda petista acaba de lançar um manifesto pedindo que o partido abrace o fora Bolsonaro e Mourão, seu governo e suas políticas. Deu um passo adiante, né? Propõe uma alternativa democrática popular e programa de reconstrução nacional, né, que rompa com o neoliberalismo. Tudo muito correto, muito positivo, que nós temos que saudar. Quer dizer que tem ainda alguma vidinha ali dentro do PT, né? O que é um passo positivo, ainda que vacilante, né, já que não exige eleições diretas e imediatas e não exige a volta dos militares para os quartéis e a punição dos golpistas. Em todo caso, Rômulo, né, entre o Bolsonaro e o Mourão, né, eu fico com o idiota perfeito, né? Já, né, que o esperto é certamente capaz de um estrago muito maior e mais duradouro. Muito bem, Mário Maestre. Mais um comentário afiadíssimo. Eu queria perguntar, finalmente, né, primeiro essa questão do fora Bolsonaro, eu queria perguntar o que você achou do partido originalmente do Brizola, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, você que, quando está no Brasil, fica com um busto de Getúlio Vargas atrás de você, e também com um quadro lá do Karl Marx. Eu queria perguntar para você o seguinte, o que você achou do PDT apresentar ao Rodrigo Maia o pedido de impeachment de Bolsonaro ontem? Rômulo, um dia eu vou te contar, né, um pouco essa história. O meu pai foi secretário de Obras Públicas do Brizola. Opa! Né? Municipal e estadual. Né? Naquela época, o secretário era 5 ou 6, né? Eram coisas fortes. Mas o meu pai era do PRP, hein? Partido de Representação Popular,
né? Ele era integralista, morreu integralista, né? E é um grande admirador do Brizola, né? Grande amigo do Brizola. Eu, quando teve o Brizola foi para o exílio, né? Meu pai era fascista, mas daqueles fascistas, né? Homem íntegro. Ele foi visitar o Brizola. Ele me levou junto, né? Eu era guri e conheci, né? Conheci o Brizola no exílio, né? Conheci o Brizola lá em Montevidéu, né? Meu pai foi visitar 2 vezes, né? Até os militares depois foram falar com ele, doutor Maestro, o senhor foi visitar o Brizola, e ele disse lá, os senhores desconfiam de mim? Dizendo, eu sou muito mais fascista do que você. Não, doutor Messi, nada. Eu acho que isso aí é para a torcida, né? Aqui, sejamos claros, não tem uma possibilidade de impeachment se nós colocarmos 1 milhão de pessoas na rua, né? Se nós colocarmos 1 milhão de pessoas na rua, até os senhores generais recuam. Porque os generais, o exército brasileiro, sempre que se defrontou com a população brasileira, apanhou, né? O exército do Brasil, sempre que se defrontou com a população brasileira, apanhou. Começou em Canudos, né, que apanhou feio, né? Apanhou feio, né? Lá uns jagunços malvados, né? Fizeram o exército dobrar, né? Eu escrevi um livro, fizeram o exército dobrar, se ajoelhar diversas vezes. No seu livro, certamente você comentou a última missão lá, que exterminou as últimas pessoas e que era chefiada por alguém do clã da sua terra do Rio Grande, a família Thompson Flores, era o representante então Thompson Flores, que está encastelada na burocracia. Você vê que a meritocracia, a proximidade com o poder passa de pai para filho, desde o império, literalmente, no clã Thompson Flores. E agora é o sujeito que antes estava presidindo o TRF4, a época em que condenaram o Lula e mandaram ele para a cadeia, e agora está na turma que confirmou a segunda condenação. Então você vê que nunca o fruto cai longe da árvore, Mário Maestro. Lógico, não. Mas então, quem manda, se nós botarmos 1 milhão de pessoas na rua, aí o exército recua, né, e tiramos Bolsonaro, tiramos Mourão e mandamos os generais. Mas essa esquerda faz de conta, quer que todo mundo fique em casa, né? Quer fazer abaixo-assinado. E aí, pedido de impeachment não serve para nada, porque quem decide se o impeachment vai ou não vai são os senhores generais. Então, seria melhor, em vez... Será que interessa aos generais, Mário Maestro? Será que está combinadinho isso aí? Falando assim, olha, bota aí esse impeachment e tal, porque a gente fica novelizando, vai, não vai, aí fica parecendo que o Bolsonaro não governa porque o PT não deixa e tal. É um pouco como eu coloquei, eles não querem um Mourão mostrando a cara, a não ser que seja extremamente necessário. Eles vão utilizar o Bolsonaro até não sobrar mais nada de Bolsonaro. Se ele continuar até 2022, pode ser. Se não, tiro antes, né? Mas não é o Congresso, não é o Senado. Nós estamos numa ditadura institucionalizada. Entende? Todos esses políticos, tu mesmo falaste, acabaste de falar, todos esses políticos, né? Acontece qualquer coisa, eles pegam o telefone e vão telefone para o alto comando do Exército. Como é que é isso? O que é isso? Bolsonaro fez isso, Bolsonaro não fez aquilo. O STF chama o alto comando, né? O presidente do Congresso, o presidente do Senado chama o alto comando, né? E mesmo, como tu disseste, o PT tem o caminho do Mourão, vão lá conversar com ele, coitado, aceito, né? O Dino entra em conferência com... Quem manda nesse país hoje são os grandes generais. Certo, apresentou esse pedido com PDT para arquibancada, faz parte da... Tem 22 pedidos, se não, 22, 23 pedidos lá de coisa. Que isso seja jogando para arquibancada. Olha, o Rodrigo Maia tinha dito que ele... Nos pedidos anteriores, ele falou que ele não ia dar seguimento porque dava azar para o presidente da Câmara. Ele lembrava de Ibsen Pinheiro, lembrou do Eduardo Cunha, né? Então ele falou, não, pai, afasta de mim esse cálice, eu não quero ter o mesmo destino. Bom,
se mudar é porque, né, a circunstância mudou. Talvez seja algo cenográfico interessante para todo mundo que está ali. O pessoal que Se, briga da tribuna, mas toma uísque depois ali no cafezinho. se avançar um pedido de impeachment, é porque o alto comando do Exército se reuniu e disse: olha, vamos tirar o Bolsonaro e vamos colocar o Mourão. Né? Então, é essa. Quem decidiu não foi o Congresso. Aí o Congresso vai executar. Né? Então, vamos deixar de sonhar, né? Vamos deixar de sonhar. A gente tem que ver em política, a gente tem que ver onde é que está o poder, né? Onde é que está o poder real. Né? Hoje, o próprio empresariado brasileiro perdeu esse poder, se esvaziou, ele é dependente. Né? Hoje é o grande capital internacional, capital nacional internacionalizado, esses que mandam no Brasil. Né? E esses que mandam nos generais, porque os generais não mandam neles, né? Os generais eles sempre obedecem a alguém, eles expressam alguém. Né? Os generais nacionalistas expressavam o capital nacional, o capital nacional que queria avançar no bolo. Queria avançar. Hoje não tem mais esse capital, muito mais agora que o golpe destruiu todo o capital monopólico que nós tínhamos no Brasil, né? Odebrecht, né? Tudo isso aí, né, foi destruído exatamente para não ter uma oposição igualmente no... Os generais hoje... O Paulo Guedes, né, ele que é um rentista, é assim que ele ganhou o seu dinheiro e representa o interesse do rentismo na administração da economia, ele já falou aqui no Fórum Econômico Mundial que ele quer acabar com o rentismo na área da engenharia civil e na área dos bancos, o que significa necessariamente, como você fala aí, que a burguesia está quebrada, significa necessariamente desnacionalizar. Fiquei muito comovido com o rentista dizendo que ia acabar com a extração de renda dos otários, como ele colocou, brasileiros na mão de 6 bancos, meia dúzia de banco, meia dúzia de construtora. E aí o Brasil essa coisinha, né? Essa coisinha que se transformou hoje, né? Os generais, o Mourão quer abrir a Amazônia, querem abrir, na realidade, tudo, né? E nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo o país que poderia ser, né? O país que poderia ser, não, uma dádiva, né? Era uma dádiva, não, um país que tem tudo, né? Tem petróleo, tem minério, tem os melhores campos da agricultura, tem uma costa riquíssima, né? Tem um povo inteligente, um povo... E está reduzido, né? Está reduzido uma situação. Nem mais o Paraguai já nos passou longe. Eu tenho ido ao Paraguai, o Paraguai já nos passou em tudo. Né? Nós estamos reduzidos a algo... Isso que o Paraguai, que nós destruímos ele em 1870, né? Nós estamos reduzidos a não sei mais o quê. Não sei mais o quê. E agora é isso aí, vamos... Se o povo não for para a rua, se o povo não for para a rua e não for à luta, né? É o fim disso aí. Muito bem, Mário Maestro. Agradeço imensamente sua presença conosco aqui hoje. A gente aguarda você na semana que vem para mais um comentário afiado. Fique bem, fique preservado aí, porque nós precisamos da sua análise, inclusive com esse testemunho histórico em nível familiar do papai que foi encontrar o Brizola, e mesmo você que qualificou seu pai como fascista, ou fascistinha, para fazer alguma coisa assim, mas mesmo assim, até esse reconhece a méritos do Brizola. O Plínio Salgado, quando vinha a Porto Alegre, ia direto visitar, ia direto na minha casa, né? E eu era bem pequenininho aí, e eu via o Plínio Salgado, e meu pai, quando ele chegava, meu pai chamava ele, né, chefe, Anauê pelo bem do Brasil. na época que era secretário do Brizola. Olha só, que coisa, hein? Muito bem, olha, interessante esse testemunho aí. Mário Maestro, a gente aguarda então sua volta na próxima quinta-feira. Um grande abraço e até lá.